Saudações, habitantes do mundo dos 12. Esse é o quinto episódio da minha série jogando do zero com um time orientado para o combate próximo. Se você tiver perdido algum episódio, vai ter um link para a playlist dessa série na descrição do vídeo. E se você quiser acompanhar essa saga ao vivo, basta seguir meu canal lá na Twitch. Os episódios aqui no YouTube são apenas os resumos e os pontos mais interessantes dessa aventura. No episódio anterior, nossos aventureiros deram uma volta ao mundo e conheceram tanto calabouços perigosos quanto criaturas nefastas. Foi uma jornada arriscada, porém necessária. Eles precisavam se tornar mais fortes para continuar sua jornada pelos Dofos primordiais. No final dessa aventura, conheceram e ajudaram a nova colônia de Albuera, no recém-descoberto arquipélago de Valônia, um local no qual certamente eles visitarão novamente no futuro. Agora, mais fortes e com mais reputação, os aventureiros puderam retornar a Pandala. Para quem não se lembra, Falanster, o chefe do Conselho de Astrub, havia pedido aos guerreiros para que entregassem uma carta a Daimia Ricome, a líder dos Pandavas. No entanto, mesmo com a nova reputação acumulada, eles não puderam encontrar Daimia pessoalmente. Esse encontro que os aventureiros anseiam por terá de esperar mais. Deixaram o recado de Falanster com o assistente de Daimia, o Pandarim Sudopong. Porém, não foi uma viagem perdida, pois a trupe tinha outro objetivo nessa ilha: conhecer melhor os 6 Dofos primordiais. A ilha de Pandala tem um vínculo especial com os Dofos, portanto, é o local ideal para descobrir mais sobre esses misteriosos ovos de dragão. Ao consultar Surivitna, o xamã local, ele revela a existência de um ídolo em forma de dragão na ilha de Pandala, o receptáculo dos Dofos, um objeto de origem misteriosa que, aparentemente, sempre existiu. O que vai acontecer quando os Dofos estiverem reunidos nas 6 mãos cheias de garras da estátua? No fim das contas, ninguém sabe. Isso certamente atiçou ainda mais a curiosidade do grupo. Porém, tal tarefa exigiria habilidades incomuns. Embora eles não tivessem nenhum problema de vista, seria necessário ser capaz de abrir os olhos, por mais estranho que pareça. Surivitna os aconselhou a beber uma mistura sagrada dos Pandavas em frente a esse receptáculo dos Dofos. Seria esse o começo da jornada mais importante de suas vidas? Mãos à obra, pois o destino não gosta de esperar. Depois de resolver um pequeno probleminha envolvendo alguns Pandavas levemente alterados, os aventureiros conseguiram a mistura sagrada com a taberneira Shonaio, que ficou feliz em recompensá-los pela ajuda com os baderneiros. O receptáculo dos Dofos não se encontrava em um local de fácil acesso. Foi necessário procurar. Por fim, ele se encontrava escondido em uma caverna atrás de uma cachoeira. Estariam todas as respostas que eles buscavam atrás dessa cachoeira? Ao beber o litrão do visionário diante do receptáculo dos Dofos, por um instante, os 6 Dofos se materializam nas mãos da estátua, mas somem rapidamente, e uma chama multicolorida com uma energia inimaginável aparece. Seria ela uma visão do destino dos nossos aventureiros? Ou da destruição dos mesmos? Ao derrotarem a chama, eles retornam para reportar tudo para o xamã. Embora o caminho pareça ser nebuloso, Surivitna diz que os espíritos confiam neles. Seguir caminhos traçados não costuma ser a melhor forma de avançar, mas, sem guia, fica fácil de se perder. E embora Surivitna possua grande conhecimento, ele não pode ser o mentor de nossos aventureiros. Mas ele sugere que o grupo conheça Ronald, o Laposa. Esse misterioso Laposa já foi o guardião de um Dofos primordial. Ele era o indivíduo certo para aconselhar esses novatos aventureiros. Porém, Ronald se encontrava em um lugar sombrio e nefasto, uma terra que habita os pesadelos de qualquer dosiano que se preze. Uma terra que engole pessoas que jamais são vistas novamente. Uma ilha demoníaca, assustadora e certamente perigosa. Esse lugar se chama Ilha Wabbit, terra dos monstruosos Wabbits. Ronald havia viajado para essa ilha, pois esta ilha já foi a terra dos Laposas. Um certo dia, os Wabbits apareceram causando destruição e caos. Como os Laposas são criaturas pacifistas, eles foram derrotados, dizimados e expulsos da ilha. Os poucos Laposas que restaram estão espalhados pelo mundo dos 12. Antes de se aventurarem na Ilha Wabbit, os guerreiros desbravaram alguns calabouços e obtiveram os sucessos faltantes, com o objetivo de coletarem carnes o suficiente para conquistarem o nível 60 da profissão de caçador.
Eles derrotaram a matriarca Buorca, o misterioso Baú dos Ferreiros e também o lendário pássaro Quaquá. Por fim, conquistam a meta desejada. Ao pisarem no solo da Terra das Cenouras, um fenômeno inimaginável e terrível aconteceu. Suas montarias perderam a habilidade de se localizar. Era como se suas patas estivessem paralisadas pelo medo. Seria necessário retornar ao arcaico método de locomoção, os cliques manuais. Terror de todo jogador multiconta. Encontrar Ronald na ilha seria uma tarefa árdua. Portanto, nossos bons samaritanos começaram ajudando os poucos laposas sobreviventes que ainda residem na Ilha Wabbit. Eles conheceram Zapan, um Wabbit que surpreendentemente também era um pacifista e discordava com a violência semeada pelos seus semelhantes. Conheceram Logel, um laposa muito rancoroso que não conseguia esquecer o que os Wabbits fizeram com seu povo. Seu único propósito é a vingança. Conheceram também Lupe, uma laposa que representa o oposto de Logel. Ela tenta resolver a situação de uma forma que os Wabbits e os laposas possam conviver juntos na ilha. Eles começaram ajudando o pacifista Zapan a encontrar um pergaminho que contava uma antiga profecia Wabbit. Essa profecia dizia que eles seriam guiados por um grande rei Wabbit e o povo dele não precisaria viver em guerra. Zapan torcia para que essa profecia pudesse mudar os caminhos de seus congêneres. Depois de encontrarem um pedaço da profecia nos esgotos de Amakna, era necessário encontrar um tradutor, pois o pergaminho estava escrito em código Molse, uma linguagem secreta usada pelos chefes de guerra Wabbits. Felizmente, os aventureiros encontraram um especialista chamado Wogel, que foi capaz de traduzir o documento. Wogel revelou que o documento pertencia a um certo vovô Wabbit, chamado Oibas, que foi muito respeitado em sua época. Sua tumba estava localizada nos arredores de Amakna. Oibas revelou que a profecia falava de um rei Wabbit que guiaria seu povo até uma terra fértil, protegida da loucura dos homens cortadores de árvores. Esse rei reinaria com bondade e respeito. Ele ficou muito triste ao saber que o atual rei dos Wabbits era o exato oposto dessa profecia, cruel e pérfido. Porém, ele revelou que o Goblin Prime, lá de Astrub, pudesse ter outros exemplares dessa profecia. Com outros exemplares dessa profecia otimista, Zapan talvez pudesse convencer outros Wabbits de que a violência não é o caminho correto. Só resta torcer para que ele consiga. Em seguida, os aventureiros ajudaram Lupe a obter recursos básicos de sobrevivência para os laposas, uma vez que eles são pacifistas e não podem adentrar no território invadido pelos Wabbits sem sofrer casualidades. Ajudaram também Logel a saciar um pouco da sua sede por vingança, derrotando diversos Wabbits invasores. Na busca por Ronald, o futuro mentor de nossos aventureiros, eles encontraram Wanald, o sábio Laposa, que contou a história do Dofus Cenoa, um suposto Dofus com um nome bem peculiar. A história dizia que o Way Wabbit espalhou um rumor de que possuía um ovo de dragão. Dessa forma, muitos aventureiros eram atraídos e isso trazia diversão para esse falso rei. O rei dizia que o Dofus nasceu de uma cenoura dragonesca, mas, obviamente, cenouras não botam ovos. O Dofus Cenoa, na verdade, não passava de um legume enfeitiçado pelo próprio Way Wabbit. Esta é a origem de seus poderes mágicos. Embora não seja um Dofus verdadeiro, os aventureiros anseiam por roubar esse objeto deste cruel rei. Quem sabe isso não retribua pelo menos um pouco do sofrimento que ele causou aos laposas. Lupe havia conseguido sintetizar uma poção que talvez reduziria a agressividade dos Wabbits. Sem dúvidas, era um grande progresso. Porém, os Wabbits esqueleto eram imunes a tais poções, pois não comem cenoas, que seria o vetor de transmissão dessas poções. Portanto, eles precisaram se aventurar na temida Ilha das Tumbas, para descobrirem a origem de tais criaturas mórbidas. Ao mesmo tempo, Logel pedia para que os aventureiros dizimassem mais e mais Wabbits. A única coisa que seu coração podia sentir atualmente era a raiva. Pobre Laposa, pelo que será que ele passou? Ao investigar a Ilha das Tumbas, à procura de informações sobre estes sombrios esqueletos, eles encontraram uma curiosa presença, a Lebre Saltitante. A Lebre Saltitante? Ele se recusa a fornecer informações que ele certamente possui. Eles precisariam retornar a Lupe para bolarem algum plano.
Ao conversarem com Lupe, ela sugere para os aventureiros que conversem com o Laposa dos tempos antigos. Talvez essa Laposa anciã tenha as respostas necessárias. Infelizmente, ele também não tinha as respostas desejadas, mas a Capitã Lily está com um hobbit prisioneiro que fala sobre um outro hobbit temido por seus congêneres. Que criatura temida pelos próprios semelhantes seria essa? Para encontrar tal criatura, foi necessário percorrer grandes distâncias e atravessar enormes precipícios escuros. Um desafio particularmente desafiador era a Sala Escura, uma sala onde não se sabe onde é seguro pisar ou não. Felizmente, um peculiar indivíduo chamado Espírito Dourado havia compartilhado informações sobre como sobreviver a este espaço sem uma estranha comunidade chamada Discord. Misteriosamente, se você clicar no link na descrição do vídeo, você pode acessar esse templo de informações completamente gratuito. E se você clicar no botão de curtir e de se inscrever, diz a lenda que você será abençoado e sobreviverá a esta sala escura. Inclusive, os aventureiros aprenderam um incrível truque de como burlar esta sala escura. Basta você ativar a grade, atalho padrão Shift mais exclamação, clicar no quarto quadrado em linha reta e depois rapidamente clicar na saída da direita. Suas pernas criarão vidas e farão o perigoso caminho para você. Dessa forma, você não precisa ficar andando célula por célula utilizando o mapa da sala escura que tal Senhor Espírito teve o trabalho de criar. Após percorrerem esse sombrio caminho, eles encontram um ser chamado Wob, o hobbit temido pela sua própria espécie. Embora ele não tivesse relação com os hobbits esqueleto, ele conhecia a origem deles. Esses hobbits ósseos foram criados por 3 príncipes caídos, que perderam seus títulos quando o rei impostor descobriu que eles estavam conspirando contra a falsa realeza. Estes príncipes estudaram a magia do fogo negro de Uronigrido para levantar um exército para tentar destituir o falso rei. Seria necessário extrair informações do Alébue Saltitante a todo custo. Felizmente, os aventureiros descobriram que ele é um grande amante da arte da culinária. Mais felizmente ainda, há um Laposa hábil neste campo artístico dentre os Laposas sobreviventes. Cecil, o artista gastronômico, forneceu aos aventureiros uma salada capaz de subornar o sombrio hobbit. O plano deu certo e ele revelou onde o grupo poderia encontrar mais informações sobre os tais príncipes decaídos, nos túneis subterrâneos desta ilha. Após muita exploração, os aventureiros encontraram 3 estranhos seres praticando rituais grotescos e assombrosos. Mas, depois de muita violência, depois de derrotar estes maléficos seres, os aventureiros descobriram que eles não passavam de atores que estavam trabalhando para um tal de Tim Bilton, diretor de teatro. Os verdadeiros príncipes decaídos não eram eles, mas o diretor compartilhou algumas informações que suas pesquisas revelaram. Os hobbits esqueleto representam todos os hobbits que pereceram em serviço sob o jugo do rei hobbit atual. Como não encontram repouso com o tirano no poder, eles assombram seus corpos perecidos. Os príncipes tentaram controlar os hobbits esqueleto, mas sem sucesso. Onde os verdadeiros príncipes se encontram, ninguém realmente sabe. Era hora de reportar tudo isso para Lupe, a Laposa otimista. Embora o plano de Lupe não pudesse ser completado devido à falta de informações sobre os hobbits esqueleto, felizmente eles estão confinados nas Ilhas das Tumbas, o que não é um problema, pelo menos por enquanto. Depois de ter ajudado muitos dos Laposas sobreviventes, era hora de ensinar uma lição ao tirano responsável por toda essa miséria e violência. O Way Hobbit estava prestes a provar um pouco do próprio veneno. Os aventureiros atravessaram hordas e hordas de criaturas aparentemente fofas, porém perigosas, até chegarem em seu soberano. Ao darem uma surra no Way Hobbit, os guerreiros tentaram uma estratégia inédita. Chegava o momento do Mestre das Sombras e Executor Silencioso mostrar suas habilidades. O Sran, Losing My Bones, preparou uma enorme cadeia de armadilhas a batalha toda, para tentar derrotar o Way Hobbit de uma só vez. Este falso rei merecia tal humilhação. A batalha perdurou por horas e horas, até que uma oportunidade se apresentou. Com a ajuda da comandante Sacrer Herediana, a cadeia de armadilhas foi ativada. Para a tristeza da trupe, os danos causados ao falso rei não foram suficientes. O sucesso Blitzkrieg havia sido falhado. Mas não importava. De uma forma ou de outra,
o Way-Wobbit aprenderia sua lição. Mas essa mera punição não era castigo suficiente para um ser tão cruel quanto o tirano Way-Wobbit. Os aventureiros decidiram ir além. Eles decidiram roubar seu tão querido Dofus Senoa. Desta forma, seu poder e autoridade se enfraqueceriam e seus súditos ficariam mais propensos a se revoltarem. Para isso, eles se disfarçaram de Way-Wobbit para enganar o estúpido guarda que vigiava tal tesouro. Dessa forma, o grupo adentrou na toca do Way-Wobbit e enfrentou o temível Way-Wobbit. Inclusive, tentaram fazer o sucesso Mãos Limpas ou o sucesso Blitzkrieg, sem sucesso em nenhuma ocasião. No final das contas, ficaram satisfeitos em apenas roubar o Dofus Senoa mesmo. O guardião desta toca era tão estúpido que os aventureiros enganaram-no uma vez atrás da outra, uma vez que tinham apenas 2 trajes de disfarce do Way-Wobbit, e era necessário estar vestido para roubar o Dofus Senoa. Depois de 3 aventuras e 6 roubos diferentes de Dofus Senoa, os aventureiros estavam contentes com o prejuízo causado ao falso monarca. Ao ajudarem todo o povo Laposa sobrevivente, que ainda residia na Ilha Wobbit, eles conquistaram o ornamento e o título de Devoradores de Senoa. No processo de exploração da Ilha Wobbit, finalmente eles encontraram quem procuravam, Ronald, outro sábio Laposa. Após livrá-lo de uma enrascada envolvendo Wobbits agressivos, ele compartilhou com o grupo um pouco sobre as histórias dos Dofus primordiais. Antigamente, os dragões não deixavam ninguém sequer chegar perto de seus ovos, mas conforme o tempo foi passando, eles foram ficando menos vigilantes. Surgiu uma guilda de guardiões para esses Dofus que tinha o objetivo de mantê-los separados, para que não caíssem em mãos erradas. Porém, um ser chamado Bolgrot conseguiu reuni-los de alguma forma. Ao ser derrotado, novamente os Dofus foram separados e colocados em locais seguros. Foram roubados e recuperados diversas vezes, até que o dia maldito chegou. Os Dofus desapareceram de vez. Ninguém sabe onde estão de fato. Alguns dizem que os criadores os recuperaram, já outros dizem que seres infames os possuem. Um desses guardiões ilegítimos é um tal Senhor da Floresta Maléfica. Ronald, o Laposa, não pode se aventurar nesse local sem correr perigo. Portanto, os aventureiros se voluntariaram como tributos para explorar esse local por Ronald. O grupo se encontrava entre o nível 76 e 80 e contava com um patrimônio aproximado de 5 milhões de camas. Eles haviam conquistado uma média de 1.500 pontos de sucesso. O nível de caçador deles estava em 60, mas eles já tinham quase a quantidade necessária de carnes para atingir o próximo patamar. E parece que a próxima aventura dos nossos aventureiros já tem um destino. Quem é esse misterioso Senhor da Floresta Maléfica? O que eles encontrarão nesta floresta? Esta visita pode ter um preço alto, inclusive suas próprias vidas podem ser o preço dessa informação. Conseguirão os aventureiros sucederem na busca por informações? Confira no próximo episódio. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG.